tema da pregação hoje, a palavra hoje é livrando-se do negativismo. Você já teve pensamentos desanimadores? Você acorda de manhã assim, aí você estou tão desanimado, né? Desanimado às vezes, situações que achamos que não vai dar certo, que nós nunca encontraremos o nosso propósito, o nosso chamado. Às vezes a gente pensa assim que está perdendo tempo. Isso aqui é mais assim, pastores, né? Como eu, por exemplo, né? Às vezes você está trabalhando aqui na obra de Deus, de repente vem aqueles pensamentos assim: rapaz, está perdendo seu tempo seguindo a Deus, servir a Deus, para que você está fazendo isso, né? Às vezes vem aquele pensamento lá assim: ih, rapaz, tem ninguém que está te ouvindo, as pessoas não estão nem aí para você estar falando, entendeu? Assim, pensamentos desanimadores, pensamentos negativos que vêm na nossa mente, certo? Isso muitas vezes acontece, certo? Então hoje, que nós vamos falar o quê? Livrando-se do negativismo, certo? Por exemplo, às vezes a gente vê pessoas, infelizmente, que vai lá e suicida-se, né? Acontece as pessoas. Por quê? Porque às vezes tem uma opressão tão grande de negativismo na mente, certo? Eu sei que tem doença também, entendeu? Mas tem muita coisa que é opressão maligna que vem na mente, vem a tal ponto que a pessoa não consegue sair daquilo e ela desiste. Ela fala assim: a única saída é eu me matar, porque eu desisto, né? Mas Jesus, Ele é a saída, amém? E a gente precisa cuidar das situações na fonte, no início. E assim, a fé funciona, certo? A fé funciona. Muitas vezes vem aqueles argumentos na mente que a fé não funciona. Às vezes nós falamos para outras pessoas falam para a gente também palavras contrárias àquilo que estamos batalhando pela fé para vencer. Por exemplo, às vezes é uma dor, certo? Aqui, não sei na onde que é a dor, né? E você está lá batalhando pela fé. Não, eu sou curado no nome de Jesus, né? Aí chega a pessoa e fala assim: ih, rapaz, eu vi alguém que isso aí morreu. Entendeu? Fala, isso aí não tem conserto não, entendeu? Às vezes você está batalhando pela fé e vem alguém com uma palavra te trazendo negativismo, certo? Então assim, nós precisamos batalhar para vencer essas situações. Vamos lá para a Bíblia então, né? Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas que são da onde? Ou seja, quando ele fala aqui, pensai nas coisas do alto, ele está dizendo assim, ó, pense nas coisas que a palavra nos promete, certo? Pense nas coisas do alto, não na da terra. Pense no seu destino, não no seu passado, certo? Por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui, né? Sobre o que é você ficar ouvindo algumas coisas e você dá crédito ou você não dá crédito para aquilo que você ouve, né? Alguns anos atrás, eu dava aula na escola dominical, certo? Uma cidade aí do interior, porque eu morei em alguma cidade do interior, né? Eu trabalhava, né? No banco, né? Que hoje eu trabalho para o Senhor, né? Amém? E aí tinha um jovem lá que eu dava aula para ele, né? Um dos adolescentes ali, sabe? Um jovem adolescente, né? E ele era muito assim, desligadão, sabe? Você falava o trem, passava um pouco, né? Era assim, meio desligado, sabe? Engraçado demais, né? E aí ele falava: eu vou ser médico. Os outros riam demais dele, né? O Mateus mesmo era o primeiro que ria, né? Mateus ria demais, eu chamava ele de burro. Rapaz, você é burro demais, você não vai ser médico, não tem como você ser médico. Todo mundo falava para ele, né? E ele dava nem aí, ele fazia de bobo, fazia de surdo, né? Gibeon, sabe qual que é a profissão dele hoje? Médico.
médico hoje, né? Ele foi surdo, ele não ouviu o que as pessoas falavam de negativismo para ele, né? Ou seja, ele, como nós todos, temos vários problemas também, né? Mas nessa área ele seguiu firme, ele acreditava, a mãe dele acreditava, né? E acreditaram, e não deram crédito às palavras de negativismo. Por quê? Porque se você decreta uma palavra negativa na sua vida, isso pode limitar a sua vida. Se você acredita nas palavras negativas, isso traz uma limitação para cada um. Então, assim, eu não estou falando aqui de pensamento positivo, naquele sentido assim, de você usar o poder da mente, entendeu? Com pensamento positivo. Mas assim, a Bíblia também não fala de pensamento negativo. Nós temos que ter pensamento positivo. Mas a nossa confiança não é na nossa mente, a nossa confiança é no Senhor. A nossa confiança é na palavra. Amém? Ninguém pode determinar o seu pensamento. É sempre uma escolha. A musiquinha aqui não deu certo, não? Chiano, põe só aqui pra mim, tem jeito? Eu gosto da musiquinha, acho bom. Olha só, quando aceitamos comentários negativos sobre as nossas vidas, isso pode impedir que nos tornemos quem fomos criados para ser. Quando aceitamos, certo, comentários negativos sobre as nossas vidas, eu pergunto para você aceita comentário negativo sobre a sua vida? Pode que aceita, hein? Eu já vi alguns aceitamentos aí, sabe? Eu mesmo já aceitei alguns, só depois de muito tempo, que eu estava andando naquela direção do pensamento negativo, né? Aí, opa, peraí, né? Vamos voltar para cá, né? Então, olha só, ninguém pode determinar o seu pensamento. É sempre uma escolha. Sempre, é você que escolhe o que você pensa. Uma vez eu preguei aqui sobre assim, as emoções, né? Toda emoção, ela tem origem em um pensamento. Então você começa a sentir, sabe, para baixo, sentir triste, sentir derrotado, né? A base dessas emoções, elas estão seguindo o seu pensamento. Os seus sentimentos estão seguindo os seus pensamentos. Então, como que você resolve o problema emocional? Vai lá e corrige o problema do pensamento. Porque com certeza você está com pensamentos de preocupação, com pensamentos de derrota, com medo. Aí vem várias emoções, você fica para baixo, né? Então assim, ninguém pode determinar o seu pensamento, é uma escolha, sabe? As pessoas e o diabo, eles podem tentar influenciar o seu pensamento, mas a escolha se isso vai criar ou não raízes dentro de você é sua. Amém? É minha, né? Então, quando aceitamos os comentários negativos sobre as nossas vidas, isso pode impedir que nos tornemos quem fomos criados para ser. Quando damos crédito aos comentários negativos ou depreciativos, estamos acreditando na mentira. Então, você precisa saber exatamente quem você é. Hoje eu esqueci de falar no começo aqui, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, né? Amém? E é verdade. E nós precisamos ir para a palavra para entender isso, né? E você precisa saber exatamente quem você é. Quem você é. Quem você se tornou quando você nasceu de novo. E é a Bíblia que diz quem você é. Certo? Então assim, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir para a palavra. Por isso que a gente insiste tanto aqui, ó, para orar em línguas e meditar na palavra. E quando você está meditando na palavra, o Espírito Santo está trazendo revelação, ele está falando com você, e ele está transformando o seu entendimento. Aí quando vem aquele pensamento de derrota, contrário ao que diz a palavra de Deus, certo? Você tem já implantado dentro do seu espírito, na sua mente, os pensamentos que a palavra tem sobre você, os pensamentos que Deus tem sobre você. Aí você, peraí, esse pensamento aqui está errado, eu sei quem eu sou. Aí você começa a pensar no medo, que não vai dar certo, que eu não vou conseguir. Aí você, peraí, né? Eu sou filho do Deus
Altíssimo. Ele é o dono de todas as coisas, né? Se uma coisa não deu certo, tem uma promessa também na Bíblia falando que no mundo tereis aflições. Mas diz assim, ó, eu venci o mundo. Então mesmo diante das aflições, nós podemos andar acima delas. Amém? E assim, e com perseverança e vitória. Vitória e vitória. Não aceite que o que dizem de você negativamente crie raízes no seu interior. Não aceite quando alguém fala alguma coisa para você e contrário ao que diz a palavra, entendeu? E que isso crie raízes. Não deixe que essas raízes fiquem firmes dentro de você. Não deixe que essas raízes cresçam na sua mente, certo? Mas combata isso pela palavra. Amém? Você tem uma nova natureza em Cristo. Você foi feito semelhante a Ele. Então assim, quando as pessoas estão trazendo palavras que depreciam você, colocam você menor do que você foi feito em Cristo. Nós estamos meditando em Mateus todo dia, 7 da manhã, né? Lendo e meditando. Lá no YouTube, você pode entrar lá, entendeu? Mateus capítulo por capítulo, né? E nós vimos ali que ainda não chegou nesse ponto, mas já comentamos ali que João Batista, Jesus falou que ele era o maior que existiu, nascido de mulher nessa terra, até Jesus. Mas diz que o menor no reino dos céus, ou seja, aquele que nasceu de novo, é maior do que João Batista. Então assim, você nasceu de novo? Você recebeu uma nova natureza? Então se João Batista ele é o maior, João Batista foi maior do que Davi, João Batista foi maior do que Moisés, João Batista foi maior do que Daniel, do que Elias, grandes homens de Deus. E Jesus fala assim, ó, você é maior do que eles, certo? Então você não pode aceitar palavras depreciativas contra a sua vida, porque quando estão te depreciando, você tem a natureza de Jesus, eles estão depreciando Jesus, certo? Isso fala para o outro lado também, né? Você também não lance palavras depreciativas contra os seus irmãos, palavras negativas contra eles, porque se ele nasceu de novo, ele tem a natureza de Jesus, e você está falando negativamente contra Jesus. Agora bati forte, hein? Entendeu? Você nunca mais vai falar mal de ninguém, né? O seu trabalho, olha só, você tem uma nova natureza em Cristo, você foi feito semelhante a Ele, certo? Então o seu trabalho é crescer espiritualmente e alcançar maturidade, e não dê ouvidos a quem quer te tirar dessa rota de vitória. Ninguém pode determinar o seu pensamento, é sempre uma escolha. Vamos lá para o Salmo 38, Salmo de Davi, né? Davi, olha só, Davi foi uma pessoa que aprendeu a manter a sua mente na fé, cheia de fé, cheia de vitória. Enquanto todo mundo fugia do gigante, Davi foi lá, não, esse incircunciso filisteu aí, eu vou arrancar a cabeça dele, né? Não sei que altura tinha Davi, né? Mas o gigante tinha, acho que tinha 3,50 metros, outros dizem que tinha 2,80 metros, né? E Davi falou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, né? Então Davi é uma pessoa que aprendeu a manter a sua mente cheia de fé, mesmo quando estavam dizendo todo tipo de coisas contra ele, fazendo ameaças, prometendo mal, vingança e tudo mais, né? E olha esse Salmo 38, o que diz aqui, ó: armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço. Fala assim para o seu irmão, ó. Como surdo, eu não ouço as palavras negativas contra a minha vida, sabe? Os argumentos do diabo contra a sua vida, né? Então Davi falou o quê? Como surdo, não ouço, e qual mudo não abra a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Tá vendo? A gente não pode ficar olhando para aquilo que vem negativo contra nós. Então vamos olhar para o Senhor. Em ti, Senhor, espero. Eles tramam contra a minha vida. Eles tentam me prejudicar. Eles tentam trazer o engano na minha mente, no meu coração. Mas em ti, Senhor, espero.
Eu olho para Jesus, eu olho para o Senhor. Então assim, Davi disse aqui nesse salmo que ele se comportava como surdo, que não ouvia, certo? Não dava crédito para aquilo, e por não dar crédito ele nem respondia, certo? Muitas vezes a gente quer responder, né? A pessoa faz um comentário ali contra a gente. Hoje em rede social, né, todo mundo fica gigante ali, né? Coragem, né, de falar mal dos outros, não é assim? Entra lá e detona todo mundo, né? Se fosse pessoalmente, duvido que tinha coragem. Mas ele fica, entendeu? Fica grandão assim, né? Sim. E se você for dar ouvidos às críticas, às palavras depreciativas, entendeu? E isso criar raízes dentro da sua mente e do seu coração, né? O que acontece? As suas emoções e a sua vida vai seguir em direção a isso. Mas tem que fazer como Davi, né? O que ele falou aqui? Mas com o surdo não ouço, como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, meu Deus. Ou seja, eu confio no meu Senhor. Eu tenho minha fé está firmada na palavra. Minha fé está firmada nele. Então, olha só. Quem é que determina o seu destino? É o Senhor quem determina o seu destino. Não são palavras negativas que vão determinar o que vai acontecer ou não vai acontecer na sua vida, certo? Não é porque alguém falou algo negativo, algo contrário à palavra de Deus, que vão determinar o que vai acontecer ou que não vai acontecer na sua vida. As promessas de Deus precisam ser repetidas, e elas é que precisam criar raiz na nossa mente e coração. Amém? Então olha só, quem determina o meu destino, quem determina o meu propósito, quem determina o meu chamado é o Senhor. Amém? Então assim, o que Ele determina é o que eu preciso avançar em direção a isso, para que se cumpra, certo? Então é o Senhor quem determina o seu destino. Vamos lá, 2 Coríntios 1:20. Já lembro muitas vezes esse versículo aqui, ele é muito bom, né? Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Olha só. Por isso, por intermédio dele, ou seja, intermédio de Jesus, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Somos nós que declaramos as promessas de Deus. O amém é o declarar a promessa. Jesus é o sim, certo? Jesus já é a confirmação da promessa. Ele é o sim, e o amém é pronunciado por nós. Ou seja, o amém quer dizer o quê? Assim seja. Você olha na palavra e fala assim: você será por cabeça e não por cauda. Aí o que você fala? Amém, assim seja. Assim seja, amém. Eu repito a promessa: eu sou por cabeça e não por cauda. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Acabamos de ler, não foi? Amém, eu digo amém. A alma generosa prosperará. Eu serei generoso e eu sou essa pessoa generosa. E a alma generosa prosperará. Então eu prosperarei. Amém? Então assim, tantas quantas forem as promessas de Deus, todos já têm em Cristo o sim. E o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Ou seja, da nossa boca precisa sair as palavras que estão em sintonia com as promessas e com a palavra de Deus. E da nossa boca não pode estar saindo palavras que concordam com as palavras negativas, que tenta nos tirar da rota, que tenta desanimar, deixar você triste, ofendido, sem perspectiva na vida. Creia nas promessas e avance em direção a elas. Não acredite no contrário, acredite na palavra que Deus te deu. Amém, Berg? As pessoas não determinam o seu destino. Eu sei que muita gente acredita que as pessoas determinam o seu destino, né? Ah, aquele chefe, né? Ele que determina o meu destino, né? Não. Não são as pessoas
que determina o seu destino. Não deixe que ninguém arranque o que Deus já colocou dentro do seu coração. Certo? Faça como Davi, fique surdo para quem diz que você não pode o que a Bíblia diz que você pode. Não ouça quando dizem que você não tem e não pode ter aquilo que a Bíblia diz que você tem. E não dê ouvidos, feche os seus ouvidos para não ouvir quando dizem que você não tem, para que você não pode o que a Bíblia diz que você pode. Amém? Você sabe quantas são as promessas da Bíblia? Mais de 8.000. Mais de 8.000 promessas. Cerca de 7.000 dessas promessas é para nós, certo? Tem mais de 1.000 promessas que são promessas, mas não é diretamente para o ser humano, né? Para nós que nascemos de novo, né? Então assim, cerca de 7.000, ou seja, 85% das promessas é para você. Chega de 7.000 promessas, né? Então assim, posso dar um conselho para você? Eu, se fosse você, mergulhava na palavra para descobrir cada uma delas. Entendeu? Não fique dando ouvidos às palavras negativas, as palavras que estão depreciando você, as palavras que estão dizendo algo contrário ao que a palavra de Deus diz para você. Vá para a Bíblia e descubra as promessas que Deus tem para você. Você viu? Agora só de parar aqui, nós pensamos rapidinho, né? A alma generosa prosperará. Promessa de Deus para a minha vida. Ele me fará por cabeça e não por cauda. Promessa de Deus para a minha vida. Amém? Então assim, só duas, né? Mas tem mais de 7.000. Vamos para Romanos 3. Romanos 3, versículo 3 a 4. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então olha só, as promessas, Deus tinha diversas promessas para o povo judeu. Quando você vai para o livro de Hebreus, você vê lá claramente, no capítulo 3, capítulo 4 também eu acho, né? Que não entraram no descanso, ou seja, não entrar na promessa, não entrar naquilo que Deus preparou para cada um deles. Por quê? Porque não creram. Lá fala claramente, não entraram no descanso porque não creram, certo? Então as promessas não se concretizaram na vida dos que não creram. As promessas se tornam realidade na vida de quem crê. Foi assim com o povo de Israel. Olha só, a gente medita na palavra, de vez em quando a gente recebe algumas coisas assim meio doidas, né? Uma vez eu estava meditando lá em Gênesis, né? E aí tem aquela história de Abraão e Ló, certo? Que os pastores de Abraão começaram a ter contenda ali com os pastores de Ló, porque a terra não era suficiente para os dois. Ou seja, os dois prosperaram tanto que a terra não era o suficiente. Mas Ló havia prosperado porque ele estava debaixo de uma palavra que Abraão tinha recebido, certo? A palavra veio para Abraão: abençoarei, entendeu? Farei de ti uma grande nação, né? E Deus abençoou Abraão. E Ló estava junto com Abraão. Aí chegou uma hora que Abraão falou o seguinte: já não dá mais para a gente caminhar junto, está dando confusão, né? Então assim, se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Você pode escolher, certo? Aí o que foi o entendimento que eu tive? Eu não quero trazer isso aqui como uma doutrina, certo? Isso aqui é assim, uma revelação que a gente tem, né? Mas assim, o Ló, ele deveria ter respondido o seguinte: não, eu vou ficar com você aqui. Então vou fazer o seguinte, vou reduzir o meu gado, certo? Mas eu não saio daqui. Eu reduzo aqui, se for necessário, entendeu? Eu faço o que for possível, mas eu não vou sair debaixo da palavra que você tem.
Porque a palavra que você tem é que me trouxe essa prosperidade. Mas Ló, ele olhou para o natural e viu as campinas verdejantes do Jordão. Sabe o que era lá? Sodoma. Ele foi para lá. Você sabe qual o fim de Ló? A Bíblia, Ló era justo. Olha só, Ló era um homem justo. A Bíblia declara claramente, né? Mas mesmo sendo justo, ele não andou em prosperidade. Por quê? Porque saiu debaixo da palavra, certo? Então o fim de Ló na Bíblia é dentro de uma caverna, escondido, né? Tendo filhos das suas próprias filhas. Fala assim, misericórdia. E os filhos dele foram os amonitas e os moabitas. Mas olha só, alguns não creram, certo? A incredulidade deles anula a fidelidade de Deus. Deus, ele vai insistindo até que ele ache alguém que crê nas próximas gerações. Aí quando você vai lá no livro de Ruth, 500 anos depois, né? Você vê lá que Ruth, uma moabita, uma descendente de Ló, certo? Descendente de Ló. Eu entendo, né? Muita gente pode discordar de mim, não tem problema, né? Que Deus queria, por exemplo, produzir filhas ali de Ló. E essas filhas no futuro serem as esposas ali a esposa do Isaac, por exemplo, entendeu? Isso aí, estou viajando, né? Mas quando você vai lá em Ruth, diz 5 vezes no livro de Ruth, vírgula, a Moabita. Ruth, vírgula, a Moabita. 5 vezes fala isso, né? E Ruth teve que tomar a mesma decisão. Quando Noemi, a sua sogra, estava voltando para Belém, para Israel, falou assim, ó, minha filha, volte para sua terra, volte para o seu povo, né? O seu marido morreu, entendeu? O marido dela tinha morrido, o filho da Noemi, né? Volte para sua terra, né? E Ruth olhou para Noemi e falou assim, ó, não me instes para que te deixes, porque onde quer que fores irei eu, onde tu repousares ali repousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Você vê a diferença da resposta de Ruth, a Moabita, para a resposta de Ló, olhando para as campinas verdes, falando, eu confio em mim mesmo, né? Não estou confiando na palavra. Ruth não, Ruth entendeu e falou assim, eu confio na palavra. E Ruth começou lá, rebuscando nos campos de Boaz. Rebuscar nos campos quer dizer que ela estava procurando ali os grãozinhos que caíram do resto da colheita, sabe? Extrema pobreza, né? Então no dia ela estava rebuscando ali de extrema pobreza, no outro dia ela já era esposa do dono da terra. Percebeu isso? E depois, quando você vai lá para Mateus capítulo 1, fala assim, e Ruth gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, na genealogia de Jesus Cristo. Certo? Então assim, a incredulidade deles não desfaz a fidelidade de Deus. Amém? Então assim, e pode ser pessoa da sua família que te ama, mas assim, não deixe que a dúvida deles te convença a concordar com a derrota e com menos do que Deus tem para você. Às vezes são pessoas da sua família, são amigos, são colegas, né, que trazem para você incredulidade. Mas a dúvida deles não pode anular a fidelidade de Deus para você, que Deus tem na palavra, né? Porque eles não estão vendo o que você vê. Não foram eles que receberam a revelação de Deus, foi você. Então fica firme na palavra que Deus te deu. A incredulidade dos outros não pode anular a fidelidade de Deus. Sabe, a dúvida das pessoas não pode desfazer a promessa que foi dada a você. Sim, muitas vezes, quase todas as vezes, né? Na maioria das vezes, as pessoas até que nos apoiam, certo? A gente recebe muitas pessoas aí, as pessoas que nos apoiam. Só que nem sempre a gente recebe apoio, né? Muitas vezes a gente recebe o quê? É oposição. Aí a gente tem que falar igual o apóstolo Paulo falou ali, certo?
Se eles não acreditam, isso não vai me fazer retroceder e parar de acreditar. Certo? Então assim, se as pessoas não acreditam no que Deus colocou no seu coração, no que está na palavra, isso não pode impedir que você acredite na palavra que Deus deu para você. Amém? Então faça como Davi, né? Nós amamos as pessoas, certo? Nós amamos a nossa família, nós amamos, mas não vamos dar ouvidos à incredulidade delas, certo? Pode ser seu pai, seu filho, seus amigos, até os irmãos da igreja, né? Deus, ele é verdadeiro sempre, e ele cumpre cada promessa na vida daquele que acredita. A melhor maneira de você provar que acredita nas promessas é avançando em direção a elas. A Bíblia diz, acho que é lá em Mateus 12, né? Que da boca sai o que está no coração. Não é isso? A boca fala o que está cheio, o coração. Então assim, as nossas atitudes e as suas atitudes refletem o que você acredita. Se você acredita nas promessas, as suas atitudes o impulsionarão ao cumprimento delas. Certo? Um exemplo que eu gosto muito é de Noé. Noé, ele recebeu uma palavra e ele recebeu uma promessa. A palavra é o seguinte, ó, virá um dilúvio, vai encher toda a terra de água, e a promessa é o seguinte: e você, eu livrarei você e a sua família. Então, construa uma arca, assim, certo? O que Noé fez? Não ficou lá declarando a palavra: Senhor, eu declaro que não vai acontecer o dilúvio. Eu declaro, foi isso que ele fez? Certo? Por quê? Porque nós declaramos a palavra de Deus. Nós não declaramos simplesmente a nossa vontade. Então, Noé, ele ouviu a voz de Deus, certo? E ele acreditou na promessa de Deus. E ele avançou em direção à promessa. Sabe o que ele fez? Ele investiu tudo que ele tinha na construção daquela arca. Já pensou? Se ele tivesse guardado um pouquinho lá, né? Não, vou guardar isso aqui nesse canto, né? Ouro um pouco aqui, né? Porque, não sei, né? Hoje eu preciso, né? Você imagina ele lá em cima da arca, lá a arca flutuando lá no meio do dilúvio, né? E ele pensando: ih, rapaz, daqui dinheiro no banco. Sabe que o banco encheu de água também? Então assim, quando você tem a palavra de Deus, certo? Você precisa avançar em direção a ela. O que Noé fez foi dar crédito à palavra de Deus e avançar em direção à promessa. Como que ele fez para avançar em direção à promessa? Construiu a arca, entendeu? Não ficou só em palavras. Palavras são importantes, declarações são importantes, declarações de fé são fundamentais, vai trabalhando a nossa mente. Mas nós precisamos avançar em direção às promessas, precisamos tomar atitudes. Ó, você prosperará, certo? Então, para me prosperar agora, eu preciso de arrumar um emprego melhor, uma promoção. Então, eu vou avançar em direção a isso, certo? Eu trabalhei num banco, né, por muitos anos, né? Aí chegou um ponto lá no banco, que o banco antes, quando eu entrei e passou vários anos, o banco não estava nem aí. Você tinha curso superior, não queria saber disso não, sabe? Aí depois ele começou a falar o seguinte: não, agora a coisa mudou, agora você precisa fazer um curso superior, certo? Aí na primeira turma que teve, aí o banco começou a pagar uma bolsa de estudo, né? Eu pagava 60%, se não me engano, do curso, né? Aí eu, então peraí, né? Então, para crescer no banco eu preciso fazer esse curso superior. Fui lá, comprei uma mesa, que a mesa está lá em casa até hoje, aquela mesa lá de trás, né? Falei, vou estudar agora, né? Sentei na mesa, né? Acho que eu estudei uns 3 dias, né? E fui lá e fiz aquela faculdade. Ou seja, o que eu fiz? Eu avancei em direção à promessa. Avancei em direção ao que eu acredito na palavra, que a alma generosa prosperará. Amém? E aí depois disso, né? Aí já fui promovido, aí fui pro caixa, né? Aí depois eu fui para, nem lembro mais, assistente, né? Depois fui para
gerente de pessoa jurídica, de contas, entendeu? Aí depois fui para gerente geral, né, de agência. Aí fiquei lá 15 anos, né? Amém? Então assim, estou dando esse exemplo para dizer o seguinte, né? Que às vezes você tem uma promessa, né? Você fica em casa lá, Senhor, a pessoa vai bater na minha porta aqui para que eu receba esse emprego, essa promoção, né? Avance em direção às promessas. Noé não ficou sentado esperando tudo cair do céu, né? Ele foi atrás e o que ele fez? Construiu a arca. Amém? Então nós agimos de acordo com a palavra que Deus nos deu. Agimos em vitória, não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. E Noé acreditava na palavra de Deus. Por exemplo, há 20 anos atrás, 20 anos atrás, foi em 2002, né? Eu ouvi uma palavra, uma pregação, um pastor falando, certo? Pastor lá da Guatemala, né? Veio aqui em Goiânia, eu fui lá assistir, né? Ele pregou lá bonito, né? Pregava, o outro traduzia, né? E ele falou duas coisas lá que nunca saiu da minha cabeça, certo? E que ao longo do tempo, né, moldou um pouco a minha forma de pensar e de agir, certo? Ele falou assim, ó, é preciso organizar para crescer. Segunda coisa que ele falou, quando você pesca um peixe, é preciso limpá-lo. Assim, eu não vou entrar em detalhe disso aqui, porque 20 anos matutando nesse... Entendeu? Não vou entrar em detalhe aqui, mas assim, você lembra o que pregou aqui semana passada? O que o Gibeon pregou? O caminho, né? E o que eu preguei 2 semanas atrás? E o que pregamos aqui mês passado? E há 20 anos atrás, qual foi a palavra que você ouviu? Eu lembro dessa palavra de 20 anos atrás. Por quê, né? Por que eu lembro dessa aqui? Por quê? Porque foi uma palavra que eu ouvi e o Espírito Santo fez com que essa palavra se tornasse específica para a minha vida, certo? Então, o que eu entendi? Que aquela palavra, naquela época, já era Deus me preparando, construindo uma mentalidade dentro de mim, certo? Para o que estamos desenvolvendo agora. Sabe, tem muita coisa que nós estamos desenvolvendo agora, que a gente olha assim, a gente não vê nada, sabe? A gente não vê, não estou vendo, mas está sendo desenvolvido, certo? Agora, se eu der ouvidos na minha mente ao inimigo, eu nunca desenvolverei os projetos que estão no meu coração. Se Noé tivesse dado ouvidos às pessoas que ficaram criticando ele, que ficavam trazendo palavra negativa sobre ele, falando, você é doido, você não ouviu direito, entendeu? Você não sei o que, né? Onde é que estava Noé hoje? Aliás, onde é que está você hoje? Mas Noé não deu ouvidos ao negativo. Ele fez como Davi, se tornou surdo. Você não pode alimentar sua mente com a derrota e ter vitória. Não dá para ficar pensando na doença e ter saúde, certo? Nós temos que alimentar nossa mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Eu preciso crer na palavra e avançar em direção a ela. Você não pode se alimentar de pensamentos de falta e ter abundância. Vai faltar, vou ficar preocupado, não tem dinheiro. Não, avance em direção aos propósitos e os planos de Deus para sua vida. Não alimente o negativo em sua mente. Alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se da verdade da palavra que vem de Deus. Vou acelerar aqui que meu tempo está acabando, né? Tem um outro lado também, certo? A gente falou aqui muito lado das pessoas que trazem palavras negativas de depreciação, certo? Vamos lá, 1 Samuel 16:12, fala assim, ó. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ou seja, Samuel mandou chamar Davi, que estava lá por detrás das malhadas, cuidando das ovelhas do pai, né? Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele.
certo? Então assim, Deus pode alinhar pessoas que vão falar para você o que Deus vê em você e que vão te impulsionar para o seu destino e chamado, certo? O pai de Davi e os irmãos de Davi não acreditavam nele, não acreditavam no potencial dele, não estavam vendo dentro dele o que Deus estava vendo, certo? Mas acho que Davi deve ter falado muitas vezes, né? Graças a Deus, porque Samuel ouve o Senhor e obedece. Samuel ouve a palavra do Senhor e obedece. E aqui diz que Samuel ouviu a voz de Deus, entendeu? E a voz de Deus falou assim, ó, levanta-te e unge, ou seja, derrama ali, era óleo, azeite dentro de um chifre de carneiro, né? Ele despejava o óleo sobre a cabeça de Davi, ungiu como rei. Amém? Então assim, vão ter pessoas também que vão te impulsionar para o seu destino, que vão te impulsionar para as promessas, sabe? Tem pessoas que ouvem o Espírito Santo, estão sintonizadas com o Espírito Santo e que enxerga como o Espírito Santo enxerga. Foi assim que Samuel fez com Davi, certo? Então o Senhor viu em Davi o novo rei. Samuel foi obediente à voz de Deus a ele. Existem sim pessoas que vão abrir as portas que você não pode abrir, sabe? Pessoas que vão usar a influência que elas têm para te levar mais alto. O Senhor está alinhando essas pessoas com você, mas você não pode estabelecer as raízes da derrota em sua mente e seu coração. Amém? Então só uma sequência, né? Primeiro vem os críticos e depois aparecem os que vão te ajudar. Por que vem os críticos primeiro? Porque a fé sempre precisa ser provada. Então você precisa permanecer na fé. Muitas vezes a gente fica só na crítica, fica só, entendeu? Na palavra de desânimo, na palavra de derrota, e você fica ali martelando com aquilo, entendeu? Fica ali, sabe quando a pessoa fala amassar barro, né? Menina sabe, né? Tempo mais antigo, né? Fica amassando barro, né? Assim, amassar barro, ele não sai do lugar, fica ali amassando barro a vida inteira, né? Mas assim, vem os críticos, você faz como Davi, fica surdo para eles. Aí depois vem os que vão te impulsionar para o seu destino, vão te impulsionar para o seu propósito, entendeu? Que vão colocar você no lugar de mais influência, certo? Por isso que eu acho tão importante assim também o discipulado, né? Porque o discipulado, ele muitas vezes, o discipulador, ele tenta empurrar os discípulos para um lugar mais alto. Às vezes fica até um pouco exigente, né? Mas eu acho que tem que ter essa parte do desafio mesmo, entendeu? Para que a gente avance para um lugar mais alto, para o lugar onde Deus planejou para cada um de nós, né? Às vezes nós somos meio empurrados assim, mas vamos caminhando, entendeu? Então assim, primeiro vem os críticos, depois aparecem os que te ajudarão. E com Davi foi assim, primeiro estava lá o pai dele e os irmãos trazendo palavra negativista, né? Derrota, desânimo, entendeu? Não, isso aqui só cuida lá de umas poucas ovelhas, né? Mas depois vem aqueles que trazem a palavra de Deus. Samuel, declaro que Samuel vai chegar na sua vida. Sua vida sempre vai se mover em direção aos seus pensamentos dominantes. Eu expliquei agora há pouco sobre os pensamentos, né? Que nossas emoções são conduzidas, elas são geradas por aquilo que nós estamos pensando. Jesus nunca aceitou palavra negativa. Uma vez Pedro falou para ele assim, ó, não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor de jeito nenhum. Jesus falou assim, que o Filho do Homem vai ser entregue aos, entendeu? Aos verdugos aí, será morto na cruz, né? Aí Pedro, de jeito nenhum, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Sim, é até a boa intenção, vamos dizer, igual hoje, né? Como é que fala que lá? É o politicamente correto, né? É o politicamente correto. Mas estava tentando tirar Jesus do seu propósito. Ele veio para a cruz. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, arreda Satanás. Para Pedro, estava na frente dele, entendeu? Então assim, não dê ouvidos a palavras que tentam te desviar do seu destino. Certo? Às vezes pode parecer politicamente correto, pode parecer assim, né, não sei o que, né? Às vezes eu posso ter uma vantagem nesse momento, né? Mas está tentando te tirar da rota. Não aceite,
Amém? Eva, ela ouviu a serpente. Eu vou dizer para você, ó, não ouça a serpente. Não ouça a serpente, nunca. Ouça o seu pai de amor. E o que o Senhor fala para você? Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe, o Senhor é que sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito. Vá para a oração em línguas, vá para a meditação na palavra, e Ele vai te revelando os pensamentos que Ele tem sobre você. E quando você entende os pensamentos que Ele tem sobre você, a sua fé, ela vai crescendo, ela vai aumentando. E aí a sua boca começa a sair o que está dentro do seu coração, que é fé. É fé. E as suas atitudes começam a ser direcionadas por aquilo que é o seu pensamento dominante. Qual que é o seu pensamento dominante agora? Fé. Palavra de Deus. E as suas atitudes agora são em direção ao que o Senhor falou para você, ao que você recebeu na palavra dele. Amém? Sim, nós vamos para a ceia agora há pouco, né? Mas assim, eu queria falar agora, né? Talvez tenha alguém aqui ou alguém em casa, né, que está afastado dos caminhos do Senhor. Então quero dizer que hoje é a sua vez, é o seu tempo de retornar ao caminho. O caminho da graça, o caminho do favor, o caminho da comunhão e da direção do Espírito Santo. Sabe, como aquele filho pródigo que se afastou do pai, mas caiu em si e retornou. O Senhor está te chamando hoje para cair em si e retornar para o pai. Sabe, Ele está de braços abertos te esperando. Ele nunca deixou de te amar. Ele nunca te deixou. Tá? Muitas vezes somos nós que nos afastamos dele, mas o Senhor nunca nos deixou. Ele nos ama. E Ele diz para você agora: vem, vem meu filho, vem minha filha. Sabe, Ele te chama pelo nome. E Ele diz assim: ó, eu estou te esperando. Fui eu quem te criou, fui eu quem te formou. Eu te chamo pelo teu nome, você é meu, você é minha. Amém? Sim, o Senhor está de braços abertos te esperando. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo teu amor derramado sobre nós abundantemente. Senhor, eu te agradeço pelas pessoas agora que estão decidindo, Senhor, retornar ao caminho do amor, retornar à tua presença, retornar ao Senhor. Senhor, como aquele filho pródigo que caiu em si e voltou para o Pai. Senhor, eu te agradeço por essas pessoas que estão voltando agora para o Pai. Ó Pai, eu sei que o Senhor as está abraçando agora, Senhor. As está inundando com o teu amor, com a tua graça, com o teu favor. Senhor, e a tua graça é que traz a força para permanecer. Eu declaro força para permanecer sobre cada um deles, ó Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém.